Amém. Graça e paz a todos, amém? Podemos assentar? Glória a Deus, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui. É uma honra muito grande para alguém ter o privilégio de estar diante da noiva do Cordeiro, diante da igreja. Eu sou muito grato pela oportunidade que Deus tem me oferecido. Eu quero conversar com vocês rapidinho, nós estamos aqui com o propósito de falar de restituição, de reaver aquilo que se perdeu, de acreditar que essa situação ela vai mudar, que esse quadro ele vai se reverter, mediante a tudo aquilo que nós temos ouvido nos últimos meses. Provavelmente, de vez em quando, permeia a nossa mente a sensação de que o mal vai vencer, de que a corrupção ela vai dominar. Mas essa não é a primeira crise que o mundo enfrenta. E apesar de, em outras crises que antecederam essas, muitas instituições perecessem, a igreja nunca pereceu. Porque o dono da igreja é o Senhor dos exércitos. E nós somos seu povo. Então eu quero ter uma conversa com vocês hoje, porque eu entendo que a nossa vida muda a partir de uma mudança mental. Se você mudar o seu modelo mental, você muda a sua vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a sua mente muda, ela leva a sua vida para uma outra fase. Nós só temos dois tipos de pessoas nessa terra. Aquelas que trabalham para conseguir o que querem e aquelas que trabalham para arrumar uma desculpa de por que não conseguiu. Só tem duas. Ou você vai trabalhar para conseguir o que você quer, ou vai trabalhar para conseguir uma resposta, uma desculpa. Por que você não conseguiu? Por causa do governo. Porque o governo é mais poderoso do que seu Deus. Por causa do seu marido, do seu filho, do seu professor, do seu vizinho, do seu pastor. Isso é tudo coisa de quem quer dar desculpa. Qualquer desculpa que justifique o seu fracasso, eu queria lembrar você que ele continua sendo fracasso. Então é importante você olhar para a Bíblia com os olhos diferentes. Você quer ver? Olha só. Em texto nenhum, a Bíblia diz que Deus mandou Davi matar um gigante. Sim ou não? Sim ou não? Sim, não tem texto nenhum que diz que Deus falou: aí Davi, estou contigo nessa batalha, vai lá e mata aquele grandalhão. Deus falou isso com ele? Não. Então, me responda uma coisa. Qualquer outro soldado de Israel, sendo ele um dos irmãos de Davi, sendo Jonatas, o filho de Saul, o próprio Saul, o rei, ou qualquer outro, que chegasse diante do gigante e dissesse: rapaz, quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? Você vem a mim com espada, escudo, lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, eu vou matar você, rapaz. Você acha que qualquer outro cara que fizesse isso tinha matado o gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só Davi fez. Você tem que parar de olhar o sucesso do outro, o que está acontecendo na vida do outro, e arrumar uma desculpa para justificar porque que não está acontecendo na sua vida. Chegou a hora de você sair dos bastidores da vida e subir no palco para protagonizar com Deus a sua própria história. Está na hora das coisas pararem de acontecer tão pertinho da tua casa, tão pertinho dos teus negócios, tão pertinho da tua família. Chegou a hora de acontecer na sua vida. Você entende? A oportunidade está aí para todo mundo. Você quer ver? Os discípulos estão cheios de medo no mar, a partir das 3 horas da manhã. Quando, de repente, do nada, Jesus vem andando em cima d'água, literalmente tirando onda. Lá vem ele, andando em cima d'água, dando um rolezinho.
Quando de repente todos os discípulos olharam, sim ou não? Alguns gritaram, olha gente, um fantasma. Todos eles tiveram medo, sim ou não? Quando de repente Pedro falou, aí, é o Senhor mesmo, Jesus? Está difícil de ver daqui, viu? Visibilidade baixa. Vou navegar por instrumento. Se é o Senhor, manda eu ir aí em cima d'água, pô. Estou afinzão de dar um rolê também. Pedro andou sobre as águas. E por que o João não andou? Por que o Mateus não andou? Porque Jesus gostava muito do Pedro. E não gostava muito dos outros. Então era meio uma panela entre Jesus e Pedro. Sim ou não? Por que só Pedro andou sobre as águas? Porque só ele quis andar em cima da água. Entendeu? Está na hora de nós mudarmos a nossa mente. Está na hora do seu casamento ir para uma fase que nunca viveu. Esse marido da senhora vai virar príncipe. Pastor, isso é um sapo. Pois é, querida. É disso que eu estou falando. Pastor, e minha mulher vai largar a vassoura. Vai ser um negócio extraordinário. Vai andar de carro ao invés de voar. E sua sogra vai perder. O Butantan vai falir. Vai acabar o serpentário. Você consegue entender? Mas tudo isso depende de quem? Depende de quem? De nós, querido. Aliás, de nós sem eu. É porque é assim que a gente trata. A minha vida mudou quando eu resolvi que ela ia mudar. É assim que funciona. Então, vou te mostrar hoje uma historinha rapidinha, vai ser com anestesia. Quando você vê, acabou. 2 Crônicas, abre aí. Se te ajudar, 2 Crônicas é depois de 1 Crônicas. Já é uma informação extraordinária. 2 Crônicas 28. Versículo 1. A hora que eu puder ler, você fala amém. Isso. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Olhe para mim que eu quero conversar com você. Pensa num camarada ruim. O nome desse cara foi Acaz. Pensa. Acaz foi tão ruim que o versículo 27, o último versículo do capítulo 28, diz assim: e dormiu Acaz com seus pais e não sepultaram na cidade em Jerusalém. E o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou. O cara foi tão ruim que na hora de enterrar ele, a turma que estava fazendo o funeral falou: não vamos botar ele com os outros reis. Eles podem reclamar. E olha que estava tudo morto. É só para você entender. Pensa num cara que trouxe prejuízo. Só fez besteira, invasões. Israel sofreu muito na gestão de Acaz. Olha, praticamente o reinado de Acaz quebrou com a estrutura da monarquia em Israel. Invasão após invasão, ele pediu ajuda ao rei da Síria. Ao invés de ajudar, o rei foi lá e tomou o restante das coisas dele. Ele deu as coisas, os utensílios da casa do Senhor, para os reis inimigos. Porque pensa num cara ruim. Mas o texto diz no verso 27 que ele morreu. Morreu, Acaz morreu. E Ezequias, seu filho, reinou ou assumiu o trono no seu lugar.
Com que tipo de herança? Que tipo de herança emocional Ezequias herdou? Uma herança que mandava uma informação de que a sua família, o seu pai era um perder. Ele cresceu vendo seu povo perder, invasões, humilhações, assassinatos, falência. É isso que ele viu. Ele assume um reino que não tem exército. A maioria dos homens morreram em batalha com as nações vizinhas. A estrutura familiar de Israel praticamente acabou. Mulheres estupradas, grávidas. Pensa num ambiente ruim. Foi o que esse cara criou. Só que ele morreu. E chegou a hora de Ezequias, seu filho, assumir o trono. E que trono, hein, gente? Diga-se de passagem. Depois de uma gestão de um lambão desse, do tal do Acais, um cara desse é tão ruim que não merece nem ir para o inferno. Eu acho que se pedisse referência, leva, não leva. Não leva, que isso é ruim demais. Mas agora Ezequias vai reinar em seu lugar. Ele tem dinheiro, ele tem exército, as famílias estão estruturadas, e Deus está presente ali? Não, está nada. Estava queimando incenso a deuses pagãos, o Acais, mas ele morreu. O que eu quero falar com isso e abrir aqui? Eu não sei como é que foi a história, ou o que deixaram, que tipo de bastão deixaram na sua mão. Eu sei que chegou a sua hora de viver a sua história com Deus. E ela não depende do que a sua família viveu, do que aconteceu lá atrás. Ela depende do que você vai fazer agora. Esse dia alguém falou comigo: pastor, eu acho esse mundo muito desigual. Eu falei: por quê? Porque já tem gente que nasce em berço de ouro e outros fazem um sacrifício danado para chegar na classe média. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que provavelmente os familiares desse pessoal aí, que está caçando uma classe média, foi um Zé Ruela. Porque em algum momento a família de alguém resolveu trabalhar, estudar, se dedicar, ser fiel e prosperar. E criou um teto que se transformou no piso da próxima geração. Deixa eu te falar. Meu pai não me deixou nada de herança. Nada. Ainda corre o risco de ter me deixado uma prostatite de herança. Mas eu criei um piso, uma plataforma para impulsionar a próxima geração. Meu filho, meu neto, não vão precisar sofrer o que eu sofri e o que eu enfrentei. Também não dou mole demais não, porque senão não reconhece o valor. Certo? Mas é importante nós entendermos isso. Chegou a nossa vez. Então para de olhar para trás e dizer: pastor, vida difícil. Nossa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deu errado para Noé? Deu errado para Noé? Deu errado para Davi? Deu errado para Salomão? Deu errado para Daniel? E na nossa vez nós vamos se lascar? Deus não muda. Então chegou a nossa vez de viver o incrível. A sua mente tem que virar essa chave. Eu preciso que você pare de achar que tem os privilegiados. Não tem privilegiado. Tem gente que a chave virou e começou a tomar atitude de vencedor. E o que é uma atitude de vencedor? Capítulo 29 de 2 Crônicas, verso de número 10. Na minha tradução diz: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus para que se desvie de nós o ardor da sua. Na minha tradução diz: me tem vindo ao coração. Em outra tradução diz: agora eu estou resolvido.
Eu decidi que eu vou acabar com esse negócio. Não tem doença hereditária, não tem falência hereditária, não tem divórcio hereditário, não tem nada. A minha geração vai quebrar tudo de ruim e eu vou levar para a próxima geração o extraordinário. Nós temos que pegar isso para a gente. Entendeu? Ah, na sua família, 15 pessoas morreu de câncer. Está na hora de você conversar com esse tal de câncer. Aí, ô câncer, maluco. Tu matou meus irmãos, matou umas tia minha, matou o vovô, papai também foi, mas agora você se lascou. Você se lascou porque eu não estou puro não, eu estou com o Espírito Santo. Eu vou quebrar esse negócio. Está na hora da gente se posicionar. Que discurso fatalista é esse? Agora, as coisas mudam porque o cara falou que estava decidido. E quando tu está decidido, o negócio fica ruim. Você quer ver? Uma mulher vai procurar Jesus, porque a filha dela está com os demônios lá na casa dela. Aí a dona toda esperançosa vai procurar Jesus. Tá? Chegou lá. Já foi difícil conseguir driblar os discípulos para entrar. Aí ela chegou e falou assim, Senhor, eu estou com a minha garotinha lá em casa, tem uns demônios nela. Será que o senhor não podia me ajudar, não? Jesus falou, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vim para os judeus, eu não vim para a senhora, não. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Chamou a mulher de quê? De cadela. Sim ou não? Se fosse um de nós. É? Não vou mais dizimar. Não vou mais tomar ceia. Não vou mais no culto, vou desviar. Até porque quem falou isso para ela foi Jesus. Se o pastor é duro contigo, tu reclama com Jesus. E se Jesus é duro contigo, você reclama com quem? Falar com seu pai. Aí ele vai falar, meu pai sou eu. Aí confundiu sua mente. Você está rindo, mas é sério. Eu imagino quando Jesus, porque o demônio não é onipresente, mas ele viaja rápido. Eu imagino quando a mulher saiu da casa dela para procurar Jesus, o que é que os demônios que estavam na garotinha pensou? Tomara que ela não encontre, hein? Se ela encontrar, o demônio... Eu nem sei se aqui tem porco para a gente entrar. Você está rindo, mas é sério. Aí eu imagino a mulher chegando e falando com Jesus. E Jesus disse, olha, eu não posso fazer nada para a senhora. Porque eu não vim para a senhora. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Vitória dos demônios, que vão continuar lá. Só que a mulher disse assim, sim, Senhor, sim. Cachorrinha, uau, uau, sim. Beleza, eu sou uma cadela, uma cachorrinha. Mas eu só queria falar uma coisa para o senhor. Eu só estou querendo uma migalhinha que cai da mesa. Porque se o senhor liberar uma migalhinha, para mim está beleza. Jesus olhou para ela e disse assim, pode ir para sua casa, que o demônio... Peraí, como já saiu? Quem é que expulsou? Quem é que expulsou esse demônio? Jesus diz para ela, pode ir para a sua casa. Olha o que Jesus está falando. Quando Jesus diz, pode ir para a sua casa, que o demônio já saiu, quando é que o demônio saiu? Quando a mulher disse, eu vim aqui buscar, não saio daqui sem minha bênção, não tem problema, não tem obstáculo, não tem barreira. Você está entendendo? Quem expulsou o demônio da filha foi quem? A mulher. Com a sua é isso aí. Eu preciso colocar isso nessa cabeça dura sua. Você não pode sair daqui. Nossa, será? Lascou. Não é será. Você está entendendo? É Deus. É o todo poder. E só não vai fazer se não for bom para mim. É assim que funciona. É o poder da decisão. Quem não tem, a oportunidade está para todo mundo, gente. Orfa e Ruth.
As duas têm a oportunidade de ir com Noemi para Belém. Quantas vão? Uma. Quem é? Por quê? Porque quis. Nunca mais você vai ouvir falar o nome de órfã na Bíblia. Porque quem desiste não merece ser mencionado. Você está entendendo? Quem não crê não merece fazer parte. Você lembra quando Eliseu disse: olha, amanhã, essa hora, vai ter comida em abundância na porta de Samaria? O que um homem disse? Isso é impossível. Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer. Porque quem não crê não merece fazer parte. Você está entendendo? Nós temos que tomar um posicionamento diferenciado para levar nossa igreja, nossa família, nossos negócios, a nossa fé para outro nível. É fé em fé. A fé de amanhã Pega o smartphone de exemplo. O que o smartphone faz? Coloca uma versão melhor. Seja melhor amanhã do que você foi hoje. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser melhor que você mesmo. E é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Alguém que está decidido. E quem está decidido muda de vida. Vamos simplificar o negócio. Diga assim: quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa. Isso aí. Ah, pastor, eu sim não emagreço por causa do meu metabolismo. Vai ficar fininho daqui uns dias, amém? É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos tomar uma decisão. O texto diz no versículo 10: agora me tem vindo ao coração fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua. Ele precisava de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Você também precisa, sim ou não? Isso. Você precisa de segurança? Ele também precisava? Sim ou não? Você precisa de dar uma reestruturada e uma solidificação na sua família? Sim ou não? Ele também precisava? Mas o que ele vai trazer primeiro para a vida dele e para a gestão dele? Deus. Porque se você traz Deus contigo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jirê, Ele é aquele que pode mudar a história. Você está entendendo? Então, se você quer mudar a sua vida, pare de pensar que você precisa de dinheiro. Você precisa de Deus, porque se Deus vier, a prosperidade vem junto. Se você ficar procurando dinheiro, o máximo você vai conseguir é ser rico. E rico é ter muito de pouca coisa. Próspero é ter o bastante de tudo. E é assim que funciona. E como é que esse cara vai mudar de vida? Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Chamou os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e disse: ouvi, meus levitas, santificai-vos agora, santificai e purificai a casa do Senhor, tirai da casa do Senhor toda imundícia. O que é isso aqui, pastor? Quem quer mudar não muda amanhã, muda agora. No primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, primeiros dias do mês, abriu a porta, acendeu as lâmpadas, limpou e preparou um ambiente para Deus chegar. Sua casa está precisando de um milagre? Chegue em casa e prepare um ambiente. Prepara um ambiente e diz: Senhor, olha aí o marido. Olha os filhos, mistura entre eu e ele não deu muito certo. Olha a sogra onde vem morar. Olha o que nós estamos precisando. Cria um ambiente para que Deus possa chegar. Porque quando Deus chega, você vai ver isso mais à frente. Mas tem gente que é muito moroso em tomar decisão. Ah, pastor, é que o senhor não sabe a minha realidade. O senhor fala assim porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Sabe? Não é tão simples assim mudar de atitude. Ah, não. Quem é que está atrapalhando? Por que não é simples assim sair daqui para tratar sua mulher como você nunca tratou? Para você ter uma esposa como nunca teve? Quanto custa se tornar gentil com a mulher?
Quanto custa? Quanto custa, minha senhora, ser uma esposa de alta performance? Quanto custa ser um filho extraordinário? Não custa nada. Aliás, pode custar muita coisa, que a maioria não consegue pagar o preço. Então, são decisões imediatas. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora. Posso ouvir um amém? É isso aí, sair daqui, pronto, decidido. Acabou. Chegar em casa e falar, está tudo dominado. Isso. Sai tocando nos smartphones, na televisão, nos desktop, em tudo, nos travesseiros, tudo. Ele disse, isso aqui pertence ao Senhor, meu filho é herança, eu sou casado para sempre, minha casa é lugar de bênção, e acabou. Agora o pessoal fica chutando contra o gol. Meu filho, nossa, tribulação, meu Deus. Ora por aquele menino para ver se ele muda. Não muda, dona. Não muda porque a senhora só chama o menino de coisa ruim, com essa visão pessimista da senhora. Entendeu? A visão tem que mudar. Isso, e é isso que ele faz. Abre as portas, chama o sacerdote e diz, isso aqui está sob nova administração. Papai morreu, chegou a minha vez de viver. E numa linguagem carioca e flamenguista, nós viemos aqui, irmão, e o bagulho vai ficar, doido. Nós vamos arrebentar a boca, porque nós vamos mostrar para a nossa nação quem é o nosso Deus. Entendeu? Aí sabe o que ele faz? Olha aqui, coloca os sacerdotes para fazer cultinho. Fumacinha subindo. O povo tem dinheiro? Tem exército? A família está estruturada? Mas tem culto? Tem culto? A fumaça está subindo? E quem é que está chegando? Isso aí. E quando Deus chega, irmão, aí o negócio... E só que a autoestima do povo está muito baixa. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Aliás, eu ainda vou pregar agora mesmo de novo. Eu estou pregando tanto, gente, que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher, falei, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Minha mulher falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, ô irmã, então vamos cantar um hino para acabar o culto. É sério. Mas olha só, o que esse camarada vai fazer? A situação mental desse povo precisa ser restituída. Então ele celebra a Páscoa. Chama todas as tribos para virem e dá uma festança. A Páscoa era uma festa para o povo lembrar o quê? A libertação do... Isso. Então o que Ezequias quer fazer? Pegar na memória... E levantar a memória, para você lembrar do que Deus já... Isso, que a gente esquece com a facilidade. Por que Davi foi enfrentar Golias? Por causa da sua memória. Quando Saul falou, garoto, tu não pode ir, rapaz. Deixa eu explicar a você. Esse menino novo, negócio de crack, isso é um troço difícil. Você usa droga, ô Davi? Você não pode... O Golias é matador desde garoto, quase matou a mãe dele quando nasceu. Você está entendendo? Contra esse gigante você não pode ir. Davi mexeu onde? É Bíblia, gente. Eis que eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz. O que ele fez? Ô Saul, falou um negócio para tu. Estava apacentando a ovelha do meu pai lá um dia desses. Veio um leãozão para pegar uma ovelhinha, rapaz. Pegou e carregou a ovelhinha na boca. Ah, Saul. Corri atrás dele. Como assim? Leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente. E depois veio um urso.
que não sabia que eu tinha matado o leão, desavisado. Não sabia que eu já tinha um assassinato. Já não era mais réu primário. E matei o urso também. O que ele está fazendo? E ele diz assim, e esse incircunciso vai ser como um desses que eu matei. Porque lá no campo, quando ninguém viu, mas eu sei que Deus é comigo. Deixa eu falar uma coisa, para você chegar até aqui hoje, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Então não é esse gigante que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que te deu vitória continua o mesmo, para continuar te abençoando. Mexa na memória, ele dá uma festinha da Páscoa, maravilhoso, a turma vem, isso, que beleza, lembra do que Deus fez. Aí, olha que coisa, mas a Bíblia é um negócio que eu amo. Ele pede oferta. Olha que o povo estava meio duro. E ele pediu oferta para quem tinha pouco. Por que Deus costuma fazer isso, hein, gente? Não era para a gente vir na igreja e cair assim, o dinheiro do telhado? O dono do... É ou não é? Vem trazer uma sacola. Pensa. Mas não. Deus diz assim, lembra da história do jovem rico? Vai e vende tudo que tu tem. Aí você pode dar para os pobres. Depois você tem um tesouro no céu e vem e me segue. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero você. Porque se eu tiver você, eu tenho tudo. É isso que Deus. Eu conheço gente que é tão desviado, mas tão desviado, que só é crente na parte financeira. Olha só. Você lembra quando o Elias está lá comendo uma carninha que os passarinhos estão trazendo? E bebendo na água do ribeiro lá do Querite? Aí secou. Por que secou? Nossa, por que secou? Porque Acabe já estava chegando com o exército ali. Aí Deus falou, Elias, vai para Serepta, que pertence a Sidom, porque o Acabe já está chegando aqui para te prender. Entendeu? E eu já conversei com a viúva, para ela sustentar você. Elias deve ter pensado, agora eu arrebentei. Um Deus que faz pássaro trazer comida, viúva deve ser, no mínimo, de um desembargador. Quando ele chega lá, a viuvinha está catando uns gravetinhos. Eu imagino Elias olhando, dizendo, difícil, hein? Deus estava precisando da viúva. Ela disse que aquela era a sua última. Deus precisava dela, mas ela precisava dele. Quando o assunto é fidelidade, Deus não está precisando de você. Você que está precisando de Deus. Acorda. Seja fiel e você vai ver janela no céu abrir. Ele envia recurso de onde? O recurso não vem. Ô, gente, eu não vou ficar falando isso aqui não, que parece ostentação. Às vezes eu estou em casa, de bermuda. Esse dia eu estava tomando banho de piscina, sem camisa. Se Jesus voltasse, nem sei se eu ia. Segundo a interpretação de alguns xiitas. Meu telefone tocou, fui lá atender. O cara falou, mas o senhor está em casa? Falei, estou. Posso passar aí? Ele, pode. Pensei, agora vou ter que sair da piscina, botar uma blusa, para receber o irmão, né, o santo, o varão. O irmão chegou com uma paçoca de dinheiro. Falou, rapaz, estava passando, senti no coração de dar uma oferta para o senhor. Falei, rapaz, eu estava na piscina, hein? Se eu tivesse em oração, então o que eu não ganhava? Ó, querido! Você nunca vai viver com Deus aquilo que você está fazendo no momento. Você vai viver hoje aquilo que você fez ontem. Você está entendendo? É semeadura, é assim que funciona. E o Zequias, depois você lê, está lá no 29.
Pensa num cara maneiro, era o tal do Zequias. Fiz tudo direitinho. E olha o que aconteceu no capítulo 32, ainda de 2 Crônicas. Se você não gosta de ler a Bíblia, eu quero animar você. Porque pensa num troços divertidos. Sabe? Eu morro de rir lendo. Fico rindo. Esse dia eu estava lendo umas águas amargas, Deus fala com Liseu assim, Liseu, joga um prato de sal, para essa água ficar doce. De sal, irmão, de sal. Faz sentido? Jesus não pergunta para um cego, o que queres que eu te faça? Ah, eu queria um cão guia. Uma bengala sensurizada, uma coisa desse tipo, sem. Né? Uma senha, pelo amor de Deus, é maravilhoso. No capítulo 32, depois que Ezequias fez tudo direitinho, olha o que diz o verso 1 do capítulo 32. Depois destas coisas e desta, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Depois que o cara fez tudo direitinho, sabe quem vem? O filho do cara que ganhou do pai do Ezequias. O Senaqueribe, filho do Tiglate. Chegou botando terror. Escreveu uma carta ameaçadora, depois você lê. A carta diz mais ou menos assim na minha tradução. Aí, povo, Ezequias está botando vocês numa furada. Meu pai ganhou do pai dele, eu cresci vendo vitória. Ele cresceu vendo. E ele está falando que é para vocês não se renderem a mim. Ezequias não vale nada. O Deus do Ezequias também não vale nada. Aí Ezequias, ó Ezequias, isso é que é maneiro. Ó. Ezequias falou assim, calma gente. Fica assustado por esse exército grandão que está aí querendo pegar em nós não. Com ele está o braço da carne. Porém conosco está o Senhor dos exércitos. Ezequias tinha exército? Sim ou não? Dinheiro? Mas quem é que estava lá no meio do arraial do povo? Deus. O texto diz que Ezequias vai falar com Deus e chama o profeta Isaías. Ele chama quem? Ele chama quem? Isso aí. Ele chama o profeta Isaías para orar com ele. A minha pergunta é, você tem gente perto de você, fazendo parte do seu cotidiano, que tem joelho para dobrar? Porque tem coisa que você resolve com sua mão, com a sua expertise, com a sua dedicação, com o seu network. Mas tem coisa que a mão não resolve, que a mente não resolve, que está aqui, ó. É aqui diante do altar e Deus envia anjo. Deus envia resposta. Tem coisa que não é com dinheiro, é com joelho. É clamando aos céus. E Ezequias vai falar com Deus. Eu não sei o que ele falou, mas eu imagino se fosse eu. Eu ia orar bem assim, Senhor, está vendo o Senaqueribe aí? Sou eu. Ele tem uns exércitos grandão aí, o senhor está vendo, né? Pois é, Senhor. Ó, eu não gosto de fazer fofoca, não. Mas o senhor escutou o que ele falou do Senhor? Ó, o que ele falou de mim, eu nem ligo. Mas se eu sou o Senhor, estou querendo influenciar o senhor, não. Mas se eu sou o Senhor, eu rebento. Ezequias está orando com o Isaías. Você tem amigo de oração? Ou você só tem gente para dar palavra negativa? Aí, tá vendo? É isso aí. É isso aí, é? Beleza, é isso aí. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias, vou contar um testemunho meu aqui. Esse dia eu fui comprar um carro no leilão, pastor. Dei a senha, dei o lance e consegui arrematar o carro. 4 dias depois eu descobri que o leilão era uma fraude. E eu já tinha pago, porque o leilão você paga na hora. E era um dinheiro considerado.
E aí, eu liguei para o gerente do banco falou, pastor, isso é uma quadrilha especializada. Já era. Mas vai lá na delegacia e faz uma ocorrência. Aí eu fui lá na delegacia, conversei com o detetive falou, aí pastor Cláudio, já era. Aí eu fui, liguei para meu pastor e falei, meu pastor, aconteceu isso comigo. E falei, ih, Cláudio, já era. Aí eu falei, eu vou dobrar meu joelho e vou conversar com Deus. Aí eu fui e falei assim, Senhor, ó, se for para falar já era, o senhor nem precisa responder. Se o senhor não falar nada, eu sei que já era. Mas como eu sei que o Senhor é Deus do impossível, e eu fiz besteira, não foi o Satanás. Satanás não deu lance, não ligou para fazer transferência. Satanás nada. Esse dia eu fui num culto, o microfone fez um barulho, o irmão lá, o diabo! Eu não aguentei. Eu falei, ô irmão, se ele veio aqui, não foi comigo. Você que deve ter trazido, porque vou ficar dando moral pro chifrudo? Aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás, pensa. Escute só. Ele dobra o joelho e fala, eu tenho que mostrar isso para você. Abre aí, 32, já estou quase acabando. Aí vem aqui falar uma hora. Esse dia eu fui pregar numa igreja, era 5 cultos. Tinha que pregar a mesma mensagem. Eu comecei pregando sobre José no quarto. Eu já era o José. No quinto, quase que eu peguei quase que eu peguei a mulher do Potifar. Mas eu me divido, eu amo pregar, eu amo ver você sorrir. Porque eu sei que enquanto você está sorrindo, Deus está trabalhando, uma chave está virando. Talvez você não tenha nem tanto motivo para estar tão feliz como está no momento. Mas é Deus dizendo para você, eu estou no controle. Essa história não termina desse jeito. Esse jogo vai virar. Amém? Dá uma olhada nesse texto. Verso 20. Dá para botar aqui o 20? Se der, coloca aí. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 20. Ah, o leilão? Ah, não terminei não? Ah, menino. O dinheiro voltou aí. Eu vou lá na delegacia, falar com o detetivezinho. Levar minha Bíblia. Porque quando as pessoas dizem que não dá, gente, é igual o Jairo, lembra? O Jairo vai lá e fala para Jesus, aí Jesus, dá um pulinho lá em casa, poxa. Estou com a minha garotinha lá, ó, nas últimas. Nem Covid é. A menina está lá quase entubada. Minha garotinha. Jesus falou, vamos lá, Jairo, vamos dar um pulinho lá na sua casa. No caminho, a mulher do fluxo ela é o quê? Ela é o quê? Jesus está indo curar uma menina de quantos anos? E cura uma mulher que está doente há quantos anos? Porque Jesus não vai curar essa geração nova se não curar a gente. Antes de curar essa geração nova, tem que curar seus pais. Esses traumas que muita gente carrega. É uma grande lição. E quando ele está indo para cá do Jairo, o que o pessoal falou para o Jairo? Não incomoda mais o Jairo. A garotinha morreu, bateu a caçuleta. Partiu dessa para melhor. Jairo olhou para Jesus, Jesus falou assim, aí Jairo, eu ainda vou lá na sua casa. Jairo falou, então vamos, né? Chegou lá todo mundo chorando, a menina morreu. Jesus falou, calma gente, morreu não. O senhor está dormindo. Nem viu a garotinha, já deu o laudo. Coisa do médico do SUS, né?
Nem examina, já dá laudo. E agora, olha só, olha que maravilha. Jesus ele entra no quarto e leva Pedro, Tiago e João. Por que ele não levou Tomé, Judas, não levou essa turma? Estava na patota, mas tem lugar que não dá para levar. Nem todo mundo que anda contigo pode andar na mesma fase. Entendeu? Não dá para trazer todo mundo para perto demais. Ele falou, ô Pedro, vamos lá, eu li com o Jairo e com a mulher dele, lá dar uma olhadinha na garotinha. Por quê? Porque se Tomé entra e o Jairo fala para Tomé, minha garotinha morreu, morreu mesmo. Morreu, olha como é que ela está branquinha, olha. Morreu, meu filho, morreu. Mas se fala isso com Pedro, o que Pedro fala? O Jairo, segura a onda. Eu estou andando com ele já há um tempão. Se você viu o que ele fez do outro lado, guria mesmo. Um endemoniado que andava pelado, atacando os outros. Saímos de lá, o cara virou evangelista. Sim ou não? Sim ou não? Era impossível? Era impossível para o homem? Mas Jesus chegou lá e falou com a garotinha, menina, levanta! E sabe o que mandou fazer? Comer. Isso é extraordinário. A conversão chegou, a filha do Jairo virou crente. E filho de crente, come. É maravilhoso, gente. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu fico falando aqui até amanhã de manhã. Escute só, que maravilha. Eu imagino Jesus saindo daquele quarto. Quando ele entrou, a menina estava morta. Eu imagino a saída mais ou menos assim. Os discípulos saindo na frente, olhando para o pessoal que estava chorando. Logo atrás vem Jesus. Esse cara sou eu. E atrás o Jairo com a garotinha dando um tapinha na cabeça dela, falando, que susto que você me deu, hein, menino? Quase que você morreu. Porque se ele chegar, acabou, querido. Quando ele chega, as coisas mudam. Já era. As trevas têm que ir embora, o caos tem que dar lugar. Entendeu? Aquele que chegou para controlar tudo. Vamos voltar para o texto? 2 Crônicas, olha lá, 32, 20. Porém, o rei e o profeta, filho de Amós, oraram e clamaram ao... Agora, olha o texto do 21. Então, o Senhor enviou quantos anjos? Quantos anjos? Fala assim, Isso. Samaria está toda cercada, sim ou não? Um exército é poderoso, sim ou não? E Deus mandou quantos anjos? Que matou todos os valentes. Um anjão. O anjo chegou lá e rebenta tudo. E o Zequias está lá orando. E o anjo matando. Eu gosto que o anjo só matou o quê? E covarde? Covarde matou não. Por quê? Porque o que adianta se você ganhar se os outros não souberem? Tem que ter propaganda. Levanta a sua moral e glorifica o Senhor. Porque o que tem de gente torcendo contra tu. Eu moro num lugar, quando eu era garoto, não tinha nem onde cair vivo. Pensa numa vida difícil, sabe? Nós dormíamos num ambiente tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. Pensa, numa vida desafiadora. E eu doido para namorar. 16, 17 anos, queria beijar. Eu beijava espelho. Para treinar. Quem aqui já beijou espelho? Levanta a mão. Aí, legal. Eu beijava espelho, assim, me emocionava. Porque ninguém queria me namorar, porque eu
Meu pai tinha casado 8 vezes, eu não tinha onde cair morto, eu não ia dar para nada, e ninguém... Menino, Jesus entrou na minha vida. Mudou minha história e eu continuo morando no mesmo lugar onde isso aconteceu. Pensa. Às vezes eu estou passando com aquela lourona. Mulher não fica velha, fica loura. É na verdade. O que acontece? Aquela lourona do meu lado, eu passando naquele carrão, na esquina, aí passa aquela velha que não deixou namorar a filha dela. Aí eu paro meu carro, o pastorzão dou aquela buzinada e digo: ô irmã, paz do Senhor, louvado seja o Eterno. Isso aqui é minha digníssima esposa. Louvado seja Deus. Meu irmão, tem que ter gente para torcer contra você. Que é para contar o que Deus está fazendo. O anjo só matava valente. Fazia assim, ó. Quem corria, ia embora. E os valentes morriam. E aí esse pessoal que ia embora, sabe o que eles faziam? Chegava lá e falava assim, ó. Peraí, poxa. Eu vim lá do Zequias lá. Espera um pouquinho. Rapaz, Zequias não tem dinheiro. Zequias não tem exército. Zequias não tem quase nada, irmão. Mas tem um anjo. É parente do exterminador do futuro. Um anjo matador. E alguém deve ter falado, um anjo! E os caras devem ter dito, irmão, se tem 2, eu não saio de lá vivo. O texto termina dizendo que as nações vizinhas vinham trazendo presente para o Zequias. Tudo aquilo que Acai jogou fora está voltando para o povo de Deus. E muito mais do que coisas materiais, uma emoção, uma estrutura emocional totalmente revigorada e muito mais a certeza de que Deus era com ele. Olha como é que os caras voltavam, trazendo os presentes. Zequias, você é maneiro. Falei com o Senaqueribe, não mexe com o Zequias. Não mexe que Zequias não é Acais. Zequias é gente boa. É assim com a chefia que manda anjo. O segredo da nossa vitória está na comunhão que nós vamos ter com Deus. E a comunhão que você vai ter com Deus não depende de ninguém, a não ser de você. Então hoje eu preciso que você saia daqui, sabe, restituindo isso. Ah, você está abalado, está machucado, está ferido, está decepcionado. Dane-se. Fala assim, dane-se. Fala, dane-se. Isso, dane-se. Esse dia o cara falou comigo assim, ô pastor, o que o senhor achou da eleição? Eu falei, meu filho, independente de quem ganha, minha mulher que governa. Eu quero lá saber quem. A minha vida não é governada nessa terra, a minha vida é governada lá em cima. Segundo a Bíblia, antes de eu ir para o céu, eu posso trazer o céu para a terra. Entendeu? É isso que eu quero propor. Então saia daqui para viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Então fica de pé agora. Não, mas a hora da mensagem acabar é quando você está querendo mais. Que é para nós voltar outra vez, né, pastor? Não é isso? Vamos fazer o seguinte. Depois de fevereiro, fique à vontade. Estou falando isso porque eu não tenho agenda, não. Ok? Depois de fevereiro, se você quiser, eu venho aqui uma vez a cada 2 meses até o final do ano. Você vai estar aqui com a gente, amém? Você vai trazer mais gente para cá, amém? Então está fechado. Depois eu só acerto com ele, um dia certinho por mês, de março, né? Março, maio, e a gente vai assim, julho, fechado? Depende só do aval do homem aí. Estou botando pressão em ninguém não, ainda que esteja. É amigo, é gente boa. Fecha seus olhos agora, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Temos carioca aqui da Baixada, mas nós viemos em missão de paz. Feche seus olhos, quero deixar uma palavra para a sua casa, para a sua família. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado
porque é notória a tua presença neste lugar. Muito obrigado por esse ambiente tão agradável. Em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada família, a cada lar aqui representado. Quero declarar que nós somos casados para sempre. Quero declarar que os nossos filhos são herança e bênção do Senhor. Quero declarar que a nossa casa é morada dos teus anjos. Quero declarar que nada vai nos separar do teu amor. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Teu filho já vai estar louvando. Abra os céus e que eles continuem abertos, para que o teu povo receba e veja a tua glória. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Foi um grande prazer.